Olá a todos, tudo bem com vocês? Reflexões, toda semana aí com um vídeo sobre uma simples reflexão sobre matemática e nessa semana um olhar sobre a realidade. Claro que há vários olhares sobre a realidade, mas aqui um olhar meu sobre assuntos, sobre temáticas daquilo que eu vejo sendo manifestado no mundo. Antes de iniciar toda essa nossa reflexão, gostaria de anunciar a nossa a próxima live do canal. Tivemos o sucesso da live no sábado passado, no dia 12, com o professor mestre José Caetano Minos, onde ele refletiu, tive uma conversa com ele sobre a questão da paciência. E nesse sábado, dia 19, teremos aí a outra live com o professor de filosofia e também psicólogo Samuel Bueno, onde a nossa reflexão vai ser acerca da pandemia não acabou, superação e rotina. Vamos fazer rápidas reflexões e observações sobre o comportamento das pessoas, claro que não é em tom de crítica, é realmente uma reflexão. E já que citei aqui a questão da pandemia, antes ainda de prosseguir, gostaria de pedir para quem estiver assistindo, inscreva-se no canal, deixe ali o seu like nessa manifestação de apoio a esse projeto. Mas vamos lá, sobre a questão da pandemia, ao analisarmos, olharmos para a história da humanidade, parece que a história ela se repete, o que o Hegel ele vai chamar de movimento cíclico da história, mas se pensarmos há 116 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, surgia ali um motim, que foi chamado aí da revolta da vacina, onde foi colocada a população, nós estávamos ali na transição de um processo ainda das estruturas da cidade, vinha ainda, herdou do período colonial e do Império, e a condição higiênica, as condições sanitárias daquele momento não eram boas. Doenças como a varíola, a peste bubônica, a febre amarela assolavam a população e preocupavam as autoridades. Nesse sentido, ali no dia 10 e 16 de 1904, a população se revolta porque as autoridades queriam impor à população a vacina. Você fala, Renan, aqui que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? Que há aí uma movimentação política de alguns estados, ou em um estado de modo mais específico, que ganhou notoriedade na mídia, de querer impor, obrigar as pessoas a serem vacinadas. Vejamos bem, isso é um terreno muito complicado, porque você não pode obrigar as pessoas dessa forma, tendo em vista que a vacina ela ainda não é unanimidade no resultado. E essa proteção está lá no Código Civil, no artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a um tratamento médico que coloque em risco a sua vida, tendo em vista que a vacina ela não é 100%, então não dá para jogar isso para cima da população. Então realmente é algo muito complicado e não pode acontecer, mas enfim, é algo que está sendo discutido. Então, na temática de hoje sobre a questão do olhar sobre a realidade, cada ser humano no planeta tem um par de olhos único, cada um seu universo particular. E esse olhar, ele é mirado, ele tem o seu objetivo, ele é captado, ele é direcionado para o real e para a realidade. Nesse aspecto surge aí a primeira pergunta, utilizando da frase ou de uma colocação muito bem feita pelo Morpheus no diálogo, ali no grande diálogo com Neo, no primeiro filme da trilogia. E aí o Morfeu pergunta, o que é real? Como define real? Se você está falando do que pode ser cheirado, provado e visto, então real é simplesmente um sinal elétrico interpretado pelo seu cérebro. Então ele está colocando que real é aquilo que é captado pelos sentidos.
E aí na imagem aqui ao lado nós temos o contraponto realidade. Será que a realidade então, conforme a imagem ali, é um desvelamento sobre aquilo que está acontecendo? Será que em realidade nós temos uma camada e realidade é olhar para além daquela camada? Vejamos então algumas definições acerca da questão do aquilo que é real. O real, né, na sua terminologia filosófica, ele vai ter um significado, né, via de regra, o ente, o que existe em oposição tanto ao que apenas aparenta ser. Existe em si independentemente de nossa representação e de nosso pensamento. Enquanto realidade, tudo aquilo que existe, que é real, conjunto de todas as coisas existentes. Ou seja, vamos lá para simplificar e dar seguimento. A realidade, nós só temos uma noção que algo é realmente real, pois existe uma realidade. Ou seja, a ideia. Sem a ideia, como então teríamos a noção de que aquilo é real? Mas aí vem um outro questionamento acerca disso. Como saber que o nosso pensamento ou as nossas ideias, elas não são ideias forjadas, elas não são ideias manipuladas. Por isso, essa preocupação a respeito do olhar. Em um vídeo anterior, eu falava sobre a responsabilidade da linguagem. Existe também agora a responsabilidade sobre o olhar, que é uma manifestação, a forma de como nós enxergamos o mundo, tendo em vista que a ideologia surge exatamente nesse processo. A ideologia surge num processo onde, vamos pegar pelo termo original do que é ideologia, né? Não no sentido pejorativo da mesma ou depreciativo da mesma. A ideologia nada mais é de que uma interação do indivíduo, né, do sujeito, que é um sujeito orgânico, nós somos seres orgânicos, ele interage com o meio e a partir dessa interação ele cria ideias, ele cria uma linguagem, ele cria um olhar e a partir de tudo isso cria-se uma ideologia, que é o estudo das ideias. E aí você pega a palavra ideia em grego, né, ideios, são formas de olhar, são formas de captar a realidade na qual está inserido. Então, por isso, essa importância, a importância do olhar sobre a realidade, de tudo que está acontecendo, não somente agora em tempos de adversidade, mas sempre esse olhar realmente olhando para aquilo que é realidade, buscando captar as ideias, aquilo que está sendo manifestado nas estruturas, nos relacionamentos, para que então possa se entender o que realmente está acontecendo. Dando sequência a isso, vamos ali rapidamente analisar aí o senhor Marcuse, onde ele vai falar sobre a questão da racionalidade e irracionalidade. Você fala, o que isso tem a ver com o olhar? Vamos pelos conceitos opostos. O que é ser irracional? De certo modo, simplificando bem, é não usar a sua razão de forma completa ou de forma eficiente. Parece que chegamos em uma determinada época que o mau uso da razão é melhor. Ou seja, há uma deturpação dos fatos reais, há uma deturpação da própria realidade, que uma vez que a realidade deturpada, você deturpa as ideias, e uma vez que as ideias são também deturpadas, você deturpa a verdade. Nesse sentido, fica a dica aí de um livro, A Coragem da Verdade, pelo Foucault. A verdade, ela passa exatamente por um processo de coragem. E essa coragem, ela tem que ser uma coragem dentro da racionalidade. Depois temos aqui o Guy Debord, onde ele vai falar sobre a organização totalitária da aparência e a alienação generalizada. Exatamente tem a ver com essa irracionalidade, onde parece que tudo que nós temos que ver, ou tudo aquilo que é colocado para que nós possamos ver, isso é deturpado, ou é manipulado para que a informação real ela não chegue às pessoas e os verdadeiros interesses, os reais interesses, eles não sejam desvelados, revelados às pessoas.
E aí nesse contexto, um outro livro muito interessante, né, para quem quiser aí ler, é O Império do Efêmero, né, a moda e seu destino na sociedade, né, nas sociedades modernas, né, como a questão da moda, essa padronização do pensamento. Ao dizer que você pensa, ao dizer, se eu faço o questionamento perguntando, olha, você pensa igual a todo mundo, e você começa, e todo mundo começa a responder não, 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 nós temos aí uma padronização de pensamento. Então é preciso olhar para além. E o efêmero é aquilo que é realmente fútil. Valoriza-se muito a futilidade, a exposição de símbolos, a exposição de uma linguagem muitas vezes rasa. Simplifica-se muito o conceito, e simplificando muito o conceito, ficamos então limitados em explicar a realidade. Lembrando bem que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Aquela ideologia que foi imposta limita muito a forma de uma pessoa enxergar o mundo. Mas essa questão da irracionalidade também está aqui. Nós podemos analisar que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, porque no mercado existem diversos produtos que podem satisfazer a elas em todas as áreas a ponto de não precisarem uma das outras. Essa é a questão da irracionalidade, porque também a razão humana ela tem por finalidade, por intuito, trazer as pessoas, aproximar as pessoas. Mas o que acontece nesse processo? Nesse império do efêmero, as pessoas elas se distanciam. Ou seja, a responsabilidade da linguagem é para aproximar as pessoas, e da mesma forma a responsabilidade do olhar. Mas chegamos a um ponto de que parece que temos que provar ao mundo que a grama é verde. Chegará o dia em que teremos que provar isso. O Chesterton ele vai dizer isso nesse sentido. Aquilo que é valioso, aquilo que realmente faz sentido, começa a deturpar tudo isso e perde o sentido original das coisas. Então, o que é real, o que é realidade, o que é verdadeiro, o que é falso? Cria-se uma confusão. Dando seguimento nessa perspectiva, tudo isso causa o quê? Esse olhar desvirtuado, esse olhar transtornado, o vazio e o excesso. Então, temos aí a falta que nos move, o Schopenhauer fala muito sobre essa questão. A sensação de liberdade individual foi atingida e todos podem se considerar mais livres para agir conforme seus desejos. Mas essa liberdade não garante necessariamente um estado de satisfação. Nós estamos insatisfeitos, nós buscamos nos satisfazer a todo momento. É importante, evidentemente, buscar a nossa satisfação, mas nesse processo, quando não conseguimos enxergar realmente o que nós queremos, então vamos buscar o quê? Aí surge pessoas dizendo, olha, tem um buraco enorme dentro de mim, uma falta que não consigo explicar ou preencher, e que essa está sempre presente em tudo que eu faço. Como um pano de fundo, esse sentimento acompanha as pessoas, acompanha as conquistas, acompanha os projetos, os relacionamentos. Às vezes fica encoberto, mas se há um pouco de silêncio interior, então a pessoa pode manifestar claramente. Essa quase indefinível sensação de necessidade e carência foi descrita pela própria filosofia, ou dentro da própria psicologia. Dentro da própria literatura há reflexões sobre essa questão. Onde que está a satisfação do ser humano? Onde está esse projeto de satisfação? É apenas algo ilusório? É apenas uma ideologia? Na mitologia grega, a mãe de Eros, o desejo, é a penúria, a falta. Sabiamente os gregos colocavam a carência como a origem de tudo que desejamos na vida. Para eles, esse gosto de escassez, de insuficiência, de insatisfação é a grande faísca que dá partida às nossas ações, planos e sonhos. Saber disso gera um certo alívio. Estarmos insatisfeitos
com a nossa forma de olhar para a realidade. Estarmos insatisfeitos com a nossa vida não é uma depreciação sobre a nossa vida, de certo modo é um combustível, é algo interessante, mas tudo passa também pelo olhar, né? O olhar sobre a realidade, o olhar sobre nós mesmos e toda essa lógica de vida, ela precisa sempre ser renovada. Eu já disse isso também em um outro vídeo, né, anterior, sobre essa necessidade de resistir, sobre essa necessidade de atrever-se a viver, viver de uma forma diferente, tendo responsabilidade sobre o nosso olhar, tendo responsabilidade sobre a nossa linguagem. Bom, fico por aqui, agradeço novamente pela atenção, espero ter levado algum tipo de provocação, né? Deixe aí o comentário no vídeo, é interessante. E não esqueçam, novamente, a live dia 19, sábado, 5h30. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.